A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 24, nos versículos de 1 a 27. A palavra do Senhor veio a mim no 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, anote o dia de hoje, sim, o dia de hoje, porque o rei da Babilônia começa o cerco de Jerusalém neste dia. É o dia D, conhecido no meio militar. A gente pode dizer que esse foi o dia D, o dia do cerco de Jerusalém, em que o rei da Babilônia ia começar o juízo, a justiça de Deus. Ele não sabia o que ele estava fazendo, mas Deus estava conduzindo tudo. Tem um vídeo no canal sobre isso, que Deus dirige o rumo da história. Deus tem seus instrumentos. Deus tem seus meios. Deus tem seus caminhos. Deus é todo poderoso. E aqui está acontecendo exatamente isso. O cerco de Jerusalém. Quem está conosco, quem está acompanhando essa família abençoada do canal A Bíblia Diz, sabe que estamos estudando os livros proféticos. Já estudamos Isaías, estudamos Jeremias e agora estamos estudando Ezequiel. E o que acontece? Eu tenho falado que as cidades antigas eram cidades muradas. Então não tinha como tu entrar e tu sair, a não ser que fosse permitido. Tinha portas, tinha portões. E quando os inimigos atacavam ou ameaçavam uma cidade fortificada, murada, uma muralha, eles fechavam as portas e os portões. E o que acontecia? Quem estava fora não podia entrar, mas quem estava dentro também não podia sair. Então eles se protegiam dos inimigos, mas começavam a passar fome, passar sede, enlouquecer, barbarizar, coisas horríveis acontecendo. E sim, a moral, como eu posso falar isso? Desaparece. As pessoas perdem a sua capacidade de discernimento, ética, moral. Se tornam selvagens, animais, agindo pelo instinto, porque estão muitas vezes também com sono, né? Porque os inimigos não ficam lá do de fora em silêncio, não, eles perturbam, eles atormentam. Então a pessoa está privada do sono, está com fome, está com sede, tem que conviver com muitas pessoas, enfim, é um cativeiro, é um cerco, a cidade está sitiada, está presa dentro das muralhas. Isso é muito importante, que eu sempre tenho que pontuar para as pessoas entenderem. Por que é o cerco de Jerusalém? Porque eles estavam fechados dentro da cidade. Aí agora vem uma parte muito interessante, com uma lição bem profunda. Vamos ver. Eu vou ler do 3 ao 11. Vamos lá? Deus falando para Ezequiel: conte uma parábola à casa rebelde e diga: assim diz o Senhor Deus. Bom, eu disse que não ia ler, mas já vou falar. Casa rebelde, quem é a casa rebelde? Jerusalém, Judá, Israel, tá? Então, ele vai contar uma parábola. Ponha a panela no fogo, encha-a com água, acrescente pedaços de carne, todos os bons pedaços, tanto da parte traseira como da parte dianteira. Coloque também os melhores ossos. Pegue isso dos melhores animais do rebanho. Empilhe lenha debaixo da panela. Deixe ferver bem e cozinhe os ossos dentro dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus:
Ai da cidade sanguinária. Nós vimos no outro vídeo sobre esse título que Jerusalém recebeu de cidade sanguinária. Então, ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem. Ferrugem que não foi tirada dela. Tire de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. Porque a culpa de sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha escalvada e não sobre a terra para o cobrir com o pó. Para fazer sumir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa rocha escalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária! Eu mesmo aumentarei a pilha de lenha. Amontoe muita lenha. Acenda o fogo, cozinhe a carne, engrosse o caldo. Deixe que os ossos fiquem torrados. É uma receita, né, muito assustadora. O que acontece? Essa parábola da panela, ela é muito conhecida. Hoje em dia, a gente poderia dizer que às vezes assim, tá vendo uma panela de pressão, vai explodir, vai estourar, né? Então, essa é uma analogia, uma simbologia para dizer que esta panela estava no fogo, fervendo. Mas era uma panela suja. Então, o que acontece? Nós podemos fazer várias interpretações. Primeiro, tu não vai cozinhar uma comida para ti, ou até mesmo para um animal, num recipiente sujo. Porque tu vai colocar um alimento com uma sujeira. E isso, além de ser nojento, asqueroso, vai trazer uma doença. E provavelmente a pessoa nem queira comer, mesmo que ela não saiba o gosto da sujeira. Tá entendendo? Uma outra questão. Tu pega uma panela suja e tu coloca um monte de carne, de osso lá dentro. O que pode significar? A cidade fechada, a cidade cercada, a cidade sitiada com um monte de gente lá dentro. Seria a carne. Mas também um monte de gente morta, morrendo, porque a gente viu que a cidade é sanguinária, ela derrama sangue. Então tu tem a carne, mas tu tem os ossos. Tu tem os mortos, mas tu tem os vivos. Imagina que horror. As pessoas, depois de alguns dias, sem tomar banho, sem fazer higiene, tendo suas necessidades, se é que vocês me entendem. Então, é outra interpretação, a carne e os ossos. Mas ambas panelas estão sujas. E aí vem a panela no fogo, fervendo. Aí significa, a gente pode pensar, né? O juízo de Deus contra a panela, porque botou ela no fogo, que no caso é Jerusalém, que no caso é a cidade. O que é o fogo? Nosso Deus é o fogo consumidor. O nosso Deus nos purifica, permitindo que a gente passe pelo fogo. Vimos no outro vídeo, no outro capítulo, o forno também. Essa é uma figura recorrente na Bíblia, porque o próprio Deus diz que ele é fogo consumidor. Por isso que eu falo e repito, não me canso. Deus é amor, sim, mas ele é fogo consumidor. Ele não tolera o pecado. Ele odeia, detesta, abomina o pecado. Então, quando nós pecamos, nós precisamos ser purificados do nosso pecado. E aqui, o que está acontecendo com essa panela? Ela está suja e ela está no fogo. Qual seria o objetivo de colocar a panela no fogo? Soltar a sujeira, afrouxar, poder limpar. Entendeu? Não sei se tu tem outra interpretação para essa parábola da panela, mas essas são bem plausíveis e aceitáveis, tá? Vamos para o 12.
trabalho inútil. Ó, porque aqui, ó, no 11 fala, ó, a impureza que está dentro dela se derreta e sua ferrugem se consuma. Então, põe a panela vazia, agora é vazia, sobre as brasas para que ela aqueça. Que é o que eu acabei de falar. O seu cobre se torne candente, a impureza que está dentro dela se derreta e a sua ferrugem se consome. Foi a, vamos dizer assim, a terceira hipótese que eu acabei de falar. Agora no 12. Trabalho inútil. A sua muita ferrugem não sai nem pelo fogo. O que quer dizer então? Que o pecado tá tão entranhado, é corpo, alma e espírito chafurdados no pecado, mergulhados no pecado, afundados, que não sai. A ferrugem simbolizando o pecado, o fogo simbolizando o Espírito Santo, o fogo consumidor que limpa, que tira o pecado. Só que aqui está dizendo, ó, que é um trabalho inútil, porque esse pecado tá tão forte, tão profundo, tão sério, tão disseminado, que não sai, tá incrustado. Eu queria achar uma palavra bem assim, mas tu sabe, o pecado tá dentro da panela de um jeito que tu não consegue tirar, nem colocando no fogo. 13. Jerusalém, por causa de sua imunda perversidade e porque eu quis purificá-la, mas você não ficou limpa, você não ficará pura de novo, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você. Eu, o Senhor, falei, será assim? Eu o farei. Não voltarei atrás e não pouparei, nem mudarei de ideia. Você será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus atos, diz o Senhor Deus. O que tu vai fazer com uma panela que tá imunda e que tu já tentou tudo para limpar? Me fala. Tu até no fogo botou. Tu fez tudo. E é um trabalho inútil. O que tu vai fazer com a panela? Tu vai jogar fora, né? Ou vai dar um uso espúrio, imundo para a panela? É isso que Deus está dizendo. Agora é só castigo. Agora é só o furor, a ira, o juízo de Deus sobre Jerusalém, que é esta panela, né? Que está sitiada. E numa outra tradução dizia que o pecado de Israel era imundície e luxúria, impureza. Aqui fala, a impureza está dentro dela. Nós sabemos porque Paulo diz que o único pecado que é feito dentro do corpo é a impureza, a prostituição, a luxúria. Tu oferece o teu próprio corpo como templo para os demônios, para os espíritos, para as potestades. Tu usa o templo do Espírito Santo, a morada do Altíssimo, o santuário de Deus, para oferecer aos demônios. Esse é o pecado da impureza, da luxúria, a imundícia, a prostituição, a fornicação, os pecados de natureza sexual. Então a gente está vendo que essa sujeira não sai, nem no fogo. 15. Agora vem uma parte assim que as pessoas, eu digo, piram, enlouquecem. Mas nós vamos estudar e nós vamos entender e não vamos pecar nem cometer heresias ou blasfêmias, tá? Você que tá aí do outro lado, que é inscrito do canal, que acompanha os nossos vídeos, que tá lendo a Bíblia, tá aí com a Bíblia aberta ou com o celular, vai prestar bastante atenção no que vem agora. E não vai ter a loucura, a insensatez, a maluquice de julgar Deus. Quem somos nós? Então vamos agora numa parte muito importante e conhecida do livro de Ezequiel. 15.
A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio. Não faça lamentação pelos mortos. Prenda o seu turbante. Ponha sandálias nos pés. Não cubra o bigode. E não coma o pão que lhe mandar. Bom, primeiro lugar, nós temos que entender que é da cultura do povo judeu e da maior parte dos povos orientais lamentarem seus mortos. E há todo um ritual, toda uma cultura, todos atos que são feitos para demonstrar a dor, o luto, a perda. Então, por isso que Deus está dizendo que ele não vai lamentar, que ele não vai chorar, que ele não vai derramar lágrimas. Fala do turbante, fala das sandálias, quer dizer, por quê? Porque eles costumavam rasgar suas vestes, descobrir a cabeça, ficar descalço, fazer coisas assim, ó, para deixar bem claro a dor que estavam sentindo. Atitudes externas para demonstrar e refletir a dor interna da perda do luto, certo? Estamos juntos? Então, até aqui é o que era de praxe, o que era esperado, o que todos faziam. Mas o Senhor Deus está dizendo para Ezequiel: tu não vai fazer isso. E aí tu pensa assim, mas do que tu tá falando? Em um só golpe eu tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. O que acontece? Ezequiel era casado. Entendemos que ele foi para o exílio da Babilônia com sua esposa. E ele amava a sua esposa. Fala que é a delícia dos seus olhos. Em primeiro lugar, ela devia ser linda. E essa expressão, a delícia dos olhos, é aquela pessoa que tu ama, que tu quer olhar todo dia, que tu não quer perder, que é preciosa para ti. Então, o próprio Deus usa a expressão: eu, em um só golpe, vou tirar a delícia dos teus olhos. Eu vou tirar da frente dos teus olhos aquela quem tu ama, aquela pessoa que é a mais importante, que nem a gente diz, a tua pessoa favorita na vida, no mundo. Era a esposa de Ezequiel. Deus iria matar a esposa de Ezequiel, tirar a vida da esposa, recolher, entendeu? Deus, porque é Deus que está falando. Com um só golpe tirarei. O que é tirarei? Eu, Deus, tirarei a vida da tua esposa. Só que aí, só isso já é bem sério. Deus avisar para ti que a pessoa que tu ama, ou a que tu mais ama, vai morrer. Isso já não é fácil. Só que o que aconteceu? Tu não vai poder chorar. Tu não vai poder lamentar. Tu não vai poder fazer aquilo que todos fazem e que o próprio Deus permitia, aceitava e instruía que fosse feito, tá? Tu vai ter que engolir o teu choro. Tu não vai poder vivenciar, experimentar o luto. Tu não vai poder chorar. E é interessante que diz ali, não coma o pão que lhe mandarem. Por quê? Isso é muito também de muitas culturas. Naquele momento de dor, a pessoa está desnorteada, as pessoas levam pão, levam comida. Também os vizinhos, enfim. Todos entendem que a pessoa também às vezes não quer comer e tem que comer. Nada disso ele ia poder fazer. Nada disso ia poder fazer. Aí o que acontece? O povo, eu vou falar assim, tá? O povo tem mania de dar opinião a respeito do que Deus faz. Deus é soberano. E tudo que Deus faz é bom, é perfeito. E a verdade habita com ele. Se ele falou isso para Ezequiel, foi para Ezequiel que ele falou.
Foi para Ezequiel. Esta ordem é específica para Ezequiel. Aí tu vai dizer, como que tu sabe, Cândida? Óbvio. Porque o Senhor Jesus chorou. E quando que o Senhor Jesus chorou? Aquele que amas está enfermo. Olha como Deus é perfeito. Ele sabia que ia ter línguas malignas falando coisas que não devia. A profecia, essa palavra de Ezequiel aqui, em Ezequiel, no original, é aquela a quem tu amas. Aquela a quem tu quer ver. É aquela que tu quer que esteja sempre diante dos teus olhos. E sim, quando a gente ama, a gente está sempre com o olho em cima. Então o que acontece? A palavra de Deus diz em João que avisaram o Senhor Jesus de que Lázaro estava enfermo. Aquele a quem amas, teu amigo, querido, precioso, teu amado, está enfermo. Vem logo, porque ele pode morrer, né? E o que Jesus fez? Jesus demorou-se, ele ainda demorou. Sabemos por quê? Porque Lázaro morreu e o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro. E muitos creram a partir deste milagre, dessa ressurreição. Mas aí o que acontece? Quando o Senhor Jesus vê Marta e Maria chorando, vê toda aquela situação, ele chora também. Então só isso aí já te basta? Que tu não é proibido de chorar, que não há pecado em chorar, que não é falta de fé em chorar, que não tem nada a ver com o morto tu chorar. O morto não vai ir por um corredor escuro se tu chorar. Gente, eu não posso falar certas coisas, mas vocês estão entendendo? O Senhor Jesus chorou porque o seu amigo tinha morrido. Jesus chorou. Tá. Me lembrei de outro. Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado e Saulo consentia, homens dignos conseguiram pegar o corpo, cuidar, dar honra para aquele corpo e choraram muito. Grande, alto, profundo lamento, pesar por causa de Estevão. Poderia falar vários exemplos, mas esses dois já estão de bom tamanho. Só que aí eu vou falar da outra vez que o Senhor Jesus chorou. Tu sabe quando que o Senhor Jesus chorou a segunda vez? Por causa de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Jesus chorou por causa de um grande amigo do amor, aquele a quem amas. E chorou por causa da cidade, que ele também amava. A cidade do grande rei. A sua cidade, a cidade de Davi. Então a gente pode comparar e entender o que Deus falou para Ezequiel. Era específico. Ele não poderia chorar pela sua esposa. Por quê? Porque o povo não ia poder chorar pela sua cidade, e nem pelos seus queridos, nem por nada. Porque eles iam ser levados cativos, exilados. E eu acho que também, se eles começassem a chorar, eles seriam mortos. Não sei. Então, tu entende? A mulher de Ezequiel, a mulher que ele amava. Lázaro, amigo de Jesus, o amigo a quem ele amava. A cidade de Jerusalém, sitiada, cercada, depois destruída e desabitada. Seu povo levado, exilado, cativo, desterrado para a Babilônia. Então, até aqui eu acho que tá claro, né? 18. Tudo bem? 18.
Falei ao povo pela manhã e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte fiz como me havia sido ordenado. Então, a esposa de Ezequiel morreu subitamente, morreu repentinamente. Quer dizer, a profecia foi dada, ó, falei ao povo, tá, a profecia foi dada para Ezequiel. Aí ele fala para o povo que vai acontecer, porque o profeta tem que anunciar a mensagem, né? Uma das características da profecia, lembra lá no primeiro vídeo sobre Isaías, é o futuro. Tem um caráter do futuro. Então, ele tem que anunciar. E ele anunciou de manhã. E ela morreu à tarde. Então, se cumpriu de uma forma súbita, repentina. Foi muito rápido. Exatamente como Jerusalém. Porque nós sabemos o estopim. Foi o rei ter se rebelado. E aí, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio com tudo. Veio furioso. Porque isso fazia parte do plano de Deus. 19. Estamos juntos? 19. Então o povo me perguntou: você não vai nos explicar o que significa para nós isso que você está fazendo? Eu respondi: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: eis que profanarei o meu santuário, do qual vocês tanto se orgulham, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram para trás cairão à espada. Vocês farão o que eu fiz, não cobrirão o bigode, nem comerão o pão que lhes mandarem. Manterão o turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não irão lamentar, nem chorar, mas serão consumidos nas suas maldades e gemerão uns pelos outros. Então aqui vem um outro ponto, que é o santuário, o templo. Então, a mulher, a esposa de Ezequiel, era o amor de Ezequiel. E ele não poderia chorar. O santuário, o templo, era o orgulho do povo. Porque a gente viu, mesmo sendo corrompidos, impuros, profanos, pecadores, eles tinham aquele orgulho da religião, do santuário, do templo, daquela pompa, de tudo aquilo. Era a nação que tinha um templo. O povo de Israel tinha um templo para adorar o seu Deus. Sabemos que não era tão puro assim, né? Mas era o orgulho. Então, o santuário, o templo, era a delícia dos olhos de Jerusalém. Era o anelo da alma. Era aquilo que fazia eles felizes. Eles se sentiam importantes, né? O orgulho, a soberba de ter algo que as outras nações não tinham. Ou mesmo que elas tivessem, eles achavam que o deles era melhor. Então, Deus está dizendo, eu vou acabar com isso que vocês têm orgulho. Dessa soberba, dessa arrogância, dessa altivez que vocês têm por causa do meu templo. Sendo que vocês não santificam o meu templo. Vocês profanaram o meu templo. 24. Assim Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo o que ele fez, vocês também farão. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Aqui está a resposta. Aqui está a verdade. É um sinal para Ezequiel e para o povo que ia sofrer um desastre, uma calamidade, uma tragédia, um golpe, um luto, uma perda repentina, súbita. Entenderam? Conseguem entender? Ezequiel foi chamado para ser profeta, separado para ser profeta. E aqui ele não poderia vivenciar o seu luto. Ele teria que sofrer em silêncio. Uma dor silenciosa, calada, tinha que engolir. Jeremias, nós vimos que a dor de Jeremias era no físico e na alma. Ele sofreu porque o povo ia sofrer. Isaías foi chamado, estou falando dos profetas que a gente já estudou. Isaías foi chamado a andar nu e descalço por causa da vergonha, da humilhação. Então tudo faz sentido. O profeta, ele vive a mensagem.
E ele se submete, ele obedece, ele teme ao Senhor. Então, se Isaías obedeceu andando nu e descalço, se Jeremias sofreu no corpo e na alma, apanhando, sendo preso, tudo aquilo que nós sofremos e choramos junto com Jeremias, Ezequiel agora está sendo chamado a não vivenciar o luto. Primeiro ele perdeu a esposa porque Deus disse, vai morrer. Mas agora tu não pode nem sofrer, tu não pode nem externar. Por quê? Porque o povo ia passar pela mesma situação. 25. Filho do homem, vocês estão entendendo? Filho do homem, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, a sua alegria, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração, bem como os seus filhos e as suas filhas, nesse dia um sobrevivente virá falar com você para lhe dar a notícia. Nesse dia você poderá abrir a sua boca para falar com aquele sobrevivente. Você falará e não mais ficará mudo. Assim você será um sinal para eles e eles saberão que eu sou o Senhor. Então o que acontece? Ezequiel precisava saber e viver tudo antes, para que quando o sobrevivente viesse contar, ele pudesse falar. Então ele sabe antes, o profeta sabe antes. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus amigos, os profetas. Então, assim como Ezequiel perdeu quem ele mais amava, o povo perdeu tudo o que amava, ou idolatrava, ou tinha orgulho, né? Que era o templo e a própria cidade. Seus filhos, suas filhas, tudo, eles perderam tudo. Então, a dor silenciosa de Ezequiel era igual, semelhante à dor dos exilados. De todos aqueles que já estavam sofrendo e que ainda iriam sofrer com o exílio na Babilônia. E olha que interessante, quando tudo acontecesse, quando tudo se cumprisse, eles saberiam que Deus é o Senhor. Porque o princípio da profecia é tu falar antes. E aí quando acontece, todo mundo, é verdade, Deus falou, Ele é o Senhor, esse também é o poder. Foi o que aconteceu com Isaías. Nenhuma das suas profecias caíram, todas se cumpriram. Foi o que aconteceu com Jeremias, todas se cumpriram. E é o que está acontecendo com Ezequiel. E nós temos falado sobre isso. A profecia se cumpriu e ela ainda pode se cumprir, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que nós aprendemos com este capítulo, com esse assunto controverso e que tem algumas interpretações erradas, errôneas e, como eu disse, beirando a heresia e a blasfêmia? Cuidado! Nós podemos chorar os nossos mortos, nós podemos vivenciar os nossos lutos, as nossas perdas. Se nós choramos, se nós temos sentimento, é porque Deus nos deu e é para tu usar na hora em que tu mais precisa. A Bíblia é cheia de exemplos. O próprio Jeremias, rios de lágrimas corriam dos seus olhos. Nós estudamos Lamentações de Jeremias. Nós podemos lamentar, nós podemos chorar, principalmente quando a pessoa que morreu é uma pessoa que nós amamos. Não caia nesse engano. Muitas doenças mentais, muitas questões sérias acontecem porque as pessoas não vivem seus lutos, não botam para fora suas dores, seus traumas. E eu sei muito bem, porque trabalhei anos com esse tipo de situação. De pessoas que engoliram o choro, não porque Deus mandou, por uma questão profética específica, mas porque acharam que não tinham direito de chorar a morte do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Quando meu pai faleceu, eu acho que eu fiquei uns 6 meses, assim, eu tinha tirado a vida, sabe? A minha alma. Então, não caia nesse engano, não caia nesse sofisma, não caia nessa mentira, tá? Chore se tiver que chorar. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar.
E nossa, tá caindo uma chuva aqui, mas eu tenho que terminar. Nós devemos chorar com quem chora e devemos nos alegrar com quem se alegra. Então, se o Senhor Jesus chorou, eu também posso chorar. O que a gente aprendeu hoje com esse capítulo? Que Deus chama Israel de casa rebelde. No outro capítulo, chamou de casa sanguinária. Então, Deus está comparando Jerusalém a uma panela suja, que nem o fogo tirou a ferrugem. O Senhor não poupará Jerusalém. Ela será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. A esposa de Ezequiel morreu subitamente, e isso serviu de sinal à casa de Israel, de que a sua ruína também aconteceria de repente. Obrigada por esse vídeo, gente.